Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre uma série de assassinatos que aconteceram no ano de 1946 na cidade localizada no Texas chamada de Texarkana. Realmente são assim, ó, o assassino, a gente pode dizer, levou o nome de assassino fantasma, porque até hoje a polícia não conseguiu dizer quem foi o verdadeiro responsável. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de um caso criminal, um caso de mistério, e ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever. Deixa o like, deixa o curtir, que isso ajuda muito, ajuda o canal a tá crescendo cada vez mais. E também ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Então bora, vem comigo e hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como o assassino fantasma de Texarkana. Perto das 11h45 da noite de sexta-feira, 22 de fevereiro de 1946, Jimmy Hollis, de 25 anos, e sua namorada Mary Jane Larry, de 19 anos, estacionaram em uma estrada isolada conhecida como Lover's Lane, após terem visto um filme juntos. Perto da meia-noite, quando o casal estava conversando dentro do carro, um homem simplesmente aparece na janela do motorista. Ele utilizava uma espécie de um pano branco no rosto que dava para ver só os seus olhos ou até mesmo uma fronha de travesseiro, e ele ilumina o carro com uma lanterna. E de início o casal não faz ideia do que está acontecendo, eles até mesmo acham que é alguma brincadeira, algo do tipo, e até mesmo o Jimmy fala alguma coisa para ele, mas aquele homem, ele simplesmente diz o seguinte: olha, cara, eu não quero matar vocês, então façam o que eu estou mandando. Então ele ordenou que os jovens saíssem do carro. O homem então ordena que o Jimmy baixe as suas calças, e ele fica muito apavorado e preocupado, então ele faz o que o homem está mandando, e nesse momento o agressor, a gente pode chamar ele assim, ele pega o revólver que ele utilizava e bate na cabeça do jovem 2 vezes. A Mary, quando ela ouviu esse barulho, ela jurava que o seu namorado Jimmy tinha levado um tiro, porque realmente o barulho foi muito alto e na verdade era o barulho do crânio dele sendo quebrado. É claro que com o impacto da batida o Jimmy desmaia e a Mary fica muito desesperada. Ela até mesmo pega a carteira do Jimmy, mostra pro agressor que eles não têm dinheiro, eles não têm nada, e era uma forma de mostrar pro agressor que ele não tinha motivo para ficar ali, que ele podia ir embora, porque se ele quisesse dinheiro ele não ia conseguir do jovem casal. Só que o agressor nem quis saber e ele simplesmente acertou a Mary com um objeto contundente. O agressor então ordenou que ela se levantasse, já que ela caiu devido ao ferimento que tinha no corpo. Então ele obriga ela a se levantar e manda ela correr. Então ela corre em direção a uma vala, mas o agressor ordenou que ela corresse em uma direção diferente, estrada acima. A Mary, ela avistou um carro velho estacionado fora da estrada, mas quando ela se aproximou do carro, o carro estava vazio, não tinha ninguém por perto, e ela foi confrontada novamente pelo agressor, que perguntou por que ele estava correndo. Então ela respondeu que ele mesmo havia falado para ela correr, e ele disse que não, que isso era uma mentira. Então ele derruba ela no chão e agride ela sexualmente com o cano da sua arma. Depois de ser agredida, a Mary, ela corre em direção a uma casa, até mesmo um carro passa no local bem na hora, ela tenta chamar a atenção do motorista, mas ele acaba ignorando a menina. Então ela continua em direção à casa. Quando ela chega, ela bate algumas vezes na porta e acorda os moradores daquela casa, que logo ajudam ela e ligam para a polícia. Jimmy voltou a si e viu um carro passando e contou ao motorista tudo o que aconteceu. O motorista então avisa a polícia. Quando a polícia chega, o agressor não está mais no local e o casal é levado para o hospital. Jimmy teve ferimentos graves e precisou passar mais tempo no hospital do que a Mary, que teve ferimentos mais leves. O casal deu alguns relatórios conflitantes aos policiais sobre a aparência do seu agressor.
A Mary alegou que o homem estava usando uma bolsa branca na cabeça com recortes para os olhos e também a boca, e que ela podia ver sobre essa máscara que ele utilizava que ele era aparentemente afro-americano. Já o Jimmy afirmou que o homem era branco e tinha cerca de 30 anos, mas admitiu que não conseguiu ver direito. Ambos concordaram que o agressor tinha cerca de 1,80 m de altura. A polícia da cidade de Texarkana, de início, acreditou que isso era um caso isolado, até mesmo como não teve mortes, não teve um impacto tão grande na cidade, mas mesmo assim as pessoas já ficaram preocupadas por causa da forma de como o casal foi agredido. Eles foram brutalmente agredidos. No domingo 24 de março, pela manhã, um motorista que passava pela Route Road encontrou os corpos de Richard, de 29 anos, e sua namorada Polly Ann, de 17 anos, já sem vida dentro do carro que pertencia ao Richard. De início, o motorista ele pensou que o casal estava apenas dormindo dentro do carro, até que ele viu que o Richard tinha algumas marcas de tiro. Depois, quando a polícia chegou no local, foi confirmado que o casal estava totalmente vestido, mas o tiro fatal que eles receberam foi na nuca. Um pedaço de terra encharcado de sangue perto do carro sugeriu à polícia que eles foram mortos fora do carro e colocados de volta lá dentro. Há rumores também de que ocorreu abuso sexual nesse caso, mas nunca foi confirmado. A população começou a ficar preocupada, acreditando que havia um serial killer na cidade. Então, em resposta aos assassinatos, a polícia lançou uma investigação em toda a cidade e também contou com a ajuda de polícia de outras cidades próximas. O Departamento de Segurança Pública, os departamentos dos xerifes do condado de Miller e Cass e o FBI também foram incluídos no caso. No dia 27 de março, a polícia entrevistou cerca de 60 a 70 pessoas que podiam ter visto algo naquela noite, já que os dois assassinatos aconteceram próximo a um clube. Então, a polícia até mesmo falou com alguns funcionários desse clube para ver se eles viram algo naquela noite, mas infelizmente eles não conseguiram nenhuma informação. Na noite de sábado, 13 de abril, Beth Jo Booker, de 15 anos, estava tocando seu saxofone em seu show regular semanal com a sua banda em um clube local. Por volta da 1h30 da manhã, seu amigo Paul Martin, de 17 anos, chegou para buscá-la após o show. Desde então, o casal não foi mais visto. O corpo de Paul foi encontrado por volta de 6h30 daquela manhã, próximo a North Park Road. O jovem havia levado 4 tiros, sendo um deles na nuca, igual ao do casal anterior. Já o corpo de Beth foi encontrado perto das 11 horas da manhã, cerca de 3 quilômetros de distância do corpo de Paul. Seu corpo estava deitado de costas, totalmente vestido, com a mão direita no bolso do sobretudo abotoado que ela utilizava naquela noite. Beth havia levado 2 tiros, um no peito e outro no rosto. A arma do crime utilizada foi a mesma dos assassinatos do casal anterior, uma Colt 32 automática. A polícia revelou que o casal lutou bravamente para sobreviver, que foi uma luta muito intensa contra o seu agressor, contra o seu assassino. Também o saxofone que pertencia a Beth só foi localizado meses depois, bem próximo ao corpo da jovem. Nesse momento, a população já estava em pânico, muitos compraram armas, até mesmo melhoraram a segurança das suas casas, comprando cadeados, trancas, fazendo de tudo para se manter o mais longe possível do assassino, que até então ninguém sabia quem era. Então ele ganhou o apelido de Assassino Fantasma, porque realmente ele parecia um fantasma, já que ele não deixava pistas, evidências, praticamente nada nas cenas dos crimes. A polícia também passou a fazer rondas pela noite em locais que possivelmente ele poderia atacar. Então, realmente, a cidade ficou em pânico nesse momento. As pessoas muitas vezes estavam com medo de sair de dentro de casa, porque quando anoitecia, provavelmente aconteceria algum crime e as pessoas estavam só esperando para ler sobre o próximo crime nos jornais.
Na sexta-feira, 3 de maio, perto das 9 horas da noite, o fazendeiro Virgil Starks, de 37 anos, estava em sua casa ouvindo notícias no rádio quando foi atingido por 2 tiros na parte de trás de sua cabeça. Sua esposa Kate estava no andar de cima e não ouviu os tiros e apenas um barulho de vidro quebrando. Ela achou que seu marido derrubou algo ou alguma coisa do tipo, então ela desceu as escadas para ver o que aconteceu. Quando ela chega próximo a ele estava sentado em uma poltrona. Ela viu que ele tentou se levantar, mas caiu novamente. Ela viu muito sangue no local, então correu para ele e levantou a sua cabeça para ver se ele estava bem. Quando ela percebeu que ele estava morto, ela correu para o telefone para chamar a polícia. Quando a Kate ligava para a polícia, ela simplesmente foi atingida por 2 tiros. Esses tiros acertaram o rosto dela, a bochecha, também a parte de cima. Então, ela não conseguiu completar a ligação para a polícia porque ela foi atingida e também tinha muito sangue nos olhos dela. Ela praticamente não estava enxergando nada até que ela ouviu o assassino entrando por uma das portas da casa. Ela tirou forças o suficiente para correr e conseguir sair de dentro da casa sem ser atingida mais uma vez pelo assassino. Ela deixou para trás uma trilha de sangue e até mesmo os vários dentes que caíram devido ao tiro que ela levou no rosto. Ela foi de camisola mesmo, toda suja de sangue, correndo pela rua para ir até a casa da sua irmã. Quando ela chegou na casa da irmã, a irmã e nem o seu cunhado estavam em casa, então ela ficou mais desesperada ainda, mas correu mais um pouco e foi até a casa de um amigo que ela conhecia. Esse amigo estava em casa, então ele socorreu ela e imediatamente ligou para a polícia. Então a polícia chega no local, eles não encontram o assassino, que já havia fugido, mas eles encontram 3 pistas importantes, sendo elas: o calibre das armas, uma lanterna encontrada embaixo da janela de onde o casal foi baleado e também impressões de sangue pela casa, impressões de sapatos no chão da cozinha e impressões digitais borradas em outros locais. Nesse último ataque, nós temos algumas diferenças. Primeiro, o calibre da arma. Antes, ele usava um Colt 32 e nessa foi confirmado pela polícia que era um calibre 22. Mas mesmo assim, a polícia acreditou que o mesmo homem que matou os outros 2 casais era o responsável também pela morte do marido da Kate e a Kate conseguiu sair com vida dessa. Então, a polícia está extremamente preocupada, ela chamou muito reforço de mais outras cidades também. Cães farejadores são utilizados no caso para ver se os cães conseguiam ajudar de alguma forma, encontrar alguma pista, porque realmente a polícia não sabia mais o que fazer. Eles não tinham pistas suficientes, eles também não tinham assim as características desse agressor, estava realmente muito difícil. Então a polícia está muito preocupada e é claro que todos os moradores da cidade também estão muito preocupados. A lanterna que foi encontrada caída embaixo da janela foi analisada, mas nenhuma impressão foi encontrada, frustrando a todos. A foto da lanterna foi estampada nos jornais para ver se alguém reconhece, já que a lanterna foi produzida em poucas quantidades, então poucas pessoas a tinham. Foi a primeira vez que publicaram uma foto colorida no jornal local. Muitos moradores tinham a intenção de fazer a justiça com as próprias mãos e os próprios moradores queriam pegar o assassino. Então, eles se armaram fortemente e também faziam várias rondas em locais que possivelmente o assassino atacaria. Só que isso se tornou muito perigoso porque a população, junto com a polícia, eles não estavam trabalhando juntos, porque muitas vezes alguns moradores iam em algum local e a polícia também ia nesse local, não sabia que os moradores estavam lá, podia até mesmo alguém ser atingido por um tiro ou algo do tipo. E isso quase aconteceu num caso de um jovem que ele estava perseguindo um ônibus, então a polícia ficou preocupada com aquilo e decidiu perseguir o jovem que estava dentro do carro. Depois que eles pegaram o jovem, até eles acreditavam que era o assassino fantasma, e o jovem disse que ele viu alguém dentro do ônibus que achou suspeito e acreditou que aquela pessoa que estava dentro do ônibus era o assassino. Então a polícia ficou muito preocupada nesse momento porque eles quase atingiram esse jovem com os tiros, pensando que ele era o assassino. Então os moradores meio que prejudicaram um pouco do trabalho da polícia.
O assassino quase não deixava pistas para trás e a polícia não sabia mais o que fazer. Eles tinham apenas os depoimentos conflitantes do casal Jimmy e Mary, mas eram poucas essas informações. A polícia acreditava que o motivo do assassino fantasma cometer esses crimes era por ele ser um sádico com um forte impulso sexual, já que muitos itens de valores foram deixados nas cenas dos crimes. Então ficou claro que a intenção dele não era roubar, e sim abusar sexualmente de suas vítimas e depois matá-las. Dr. Anthony LaPala, psicólogo da Instituição Correcional Federal de Texarkana, disse que provavelmente o assassino sabia o tempo todo o que estava sendo feito nas investigações e sabia das estradas vazias, estavam sendo patrulhadas, por isso que o seu último assassinato ele escolheu fazer numa fazenda. Ele também disse que o assassino provavelmente não é um veterano, porque se ele tivesse servido às Forças Armadas por pelo menos um ano, suas tendências maníacas seriam apresentadas. Ele também afirmou que o assassino não necessariamente era um morador local, mas que ele conhecia muito bem a região. Ele também disse que todos os ataques mostraram evidências de um planejamento muito frio. Em maio de 1946, o homem foi encontrado nos trilhos da Ferrovia do Sul de Kansas City, ao norte de Texarkana, deitado de bruços. Posteriormente, foi descoberto que o homem foi morto por um objeto pontiagudo antes de ser colocado nos trilhos. O homem foi identificado como Earl McSpadden. Na época, ele foi considerado o assassino fantasma que finalmente cometeu suicídio ou até mesmo foi morto por alguém, ou ele era a última vítima do assassino fantasma. Nenhum outro crime ocorrido em Texarkana foi relacionado ao assassino fantasma. Agora eu vou contar para vocês alguns suspeitos do caso que a polícia viu durante os anos que possivelmente tem alguma ligação com esse caso dos assassinatos em Texarkana. O principal suspeito que temos nesse caso é um homem chamado Eunice Sweeney. Ele foi preso tentando vender um carro roubado. Logo após a prisão, ele fez declarações incriminatórias sobre ser um assassino porque ele estava com medo de ser condenado à cadeira elétrica. Quando a polícia questionou a esposa do Sweeney, a Peggy, ela confessou detalhadamente que ele era o assassino fantasma. Sua história mudou em alguns detalhes, em várias confissões e conversas, e a polícia acreditou que ela estava ocultando alguns fatos por medo do próprio Sweeney ou de acabar se incriminando. A polícia conseguiu verificar de forma independente alguns detalhes da confissão de Peggy, como localizar os pertences de uma vítima em um local que ela disse que o seu marido os descartou. Algumas evidências que mostram que possivelmente o Sweeney era o assassino fantasma, contando também junto com o que a esposa dele falou, com o que a Peggy falou. Ele tinha uma Colt 32, só que ele vendeu essa arma e no momento em que a polícia fez uma vistoria na casa dele, a arma não estava mais. E até mesmo muitos policiais acusaram ele de ser o assassino fantasma, e quando eles faziam essas alegações, o Sweeney simplesmente não falava nada, ele não se defendia. Então, possivelmente ele era sim o assassino. Mas nós também temos algumas complicações e por isso ele nunca foi considerado no caso. As impressões digitais do Sweeney não correspondiam a nenhuma das impressões latentes na cena do crime de Betty e do Paul. Uma mulher anônima contatou os parentes de duas das vítimas do caso no ano de 1999 e outra em 2000, pedindo desculpas pelo que seu pai havia feito, lembrando que o Sweeney nunca teve uma filha. Outro suspeito desse caso é um homem não identificado que atacou uma mulher na sua própria casa e disse que ele poderia muito bem matá-la porque ele já havia matado 3 ou 4 pessoas anteriormente e que ele também iria estuprá-la. A polícia conseguiu prender esse suspeito, mas mesmo ele tendo algumas características parecidas com a do assassino fantasma, ele foi descartado. A polícia prendeu um homem na casa dos 30 anos, cujas as marcas do pneu do seu carro foram encontradas do outro lado da estrada, onde o cadáver de Paul foi encontrado. O homem negou estar na área onde os restos mortais do Paul foram encontrados, mas ele não foi capaz de explicar por que as marcas do pneu do seu carro estavam lá, e ele também falhou em um dos testes do polígrafo. Mesmo assim, devido à falta de ficha criminal e sua boa reputação na área como residente de longa data, os policiais estavam em conflito sobre a sua condição de suspeito. O homem então foi hipnotizado e foi confirmado que ele não era o assassino fantasma.
Nós tivemos mais alguns outros suspeitos nesse caso, mas a polícia nunca conseguiu confirmar quem realmente foi, nunca condenou alguém pelos crimes do assassino fantasma. A polícia recebeu durante os anos muitas informações falsas e isso também prejudicou muito o trabalho da polícia. Muitos acreditam que o Sweeney foi realmente o assassino fantasma e ele morreu em 15 de setembro de 1994, com 77 anos, e foi apenas condenado por roubo de carros. Dois dos principais investigadores do caso, o Max Tackett e o Tillman Johnson, afirmaram fortemente que o Sweeney era o culpado dos assassinatos, em um livro de 2014 chamado O Assassino Fantasma, desvendando o mistério dos assassinatos em série de Texarkana, do Dr. James Presley, afirma que Sweeney é o culpado de todos os 5 ataques do fantasma. Então, gente, de dica para vocês, para quem gostou desse caso, tem um filme que foi lançado em 1976, que se chama Pânico ao Anoitecer. Também nós temos um remake do ano de 2016, que leva o nome de Assassino Invisível. Nesses dois casos, nesses dois filmes, conta sobre esse caso de Texarkana. Também tem o livro que eu comentei para vocês, esse só encontrei em inglês, então só para quem sabe ler inglês vai conseguir, quem tiver interesse também, para ter um pouco mais de conhecimento sobre esse caso. Esse caso, com certeza, está na história dos Estados Unidos, principalmente do Texas, e é considerado o caso de assassinato número 1 que não foi resolvido. Praticamente todo mundo conhece esse caso, todo mundo fala sobre esse caso, inclusive a cidade de Texarkana foi marcada por causa desses crimes que, infelizmente, depois de tantos anos, mesmo assim, não foi concluído. A polícia não teve informações suficientes para condenar algum dos suspeitos. Então, dando sequência aqui ao terceiro vídeo, se eu não me engano, que eu trago sobre serial killers não identificados. Também, se eu não me engano, foi uma dica de um inscrito aqui do canal, então continuem dando bastante dicas, isso me ajuda bastante para estar sempre trazendo o máximo de conteúdo possível aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem e até o próximo.